Boa noite. Boa noite. É tipo pregar com intérprete. É tipo isso. É bom que eu tô sem voz, aí se eles não entenderem, você fala para eles. Pode ser? Eu sou seu porta-voz por causa da sua dicção. Queridos, quem se formou hoje, dá um tchau aqui para mim. Quem se formou no curso aí. Então hoje vocês vão ver... A gente nunca fez isso junto não, tá? Só em célula. Só em célula que a gente compartilha, então... Vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver. Orar a gente orou, né? É, preparar a gente preparou. Mas glória a Deus, enquanto a gente vai aqui se preparando, abra sua Bíblia, você que está com uma Bíblia física e você que está mais moderno, está mais na era dos jovens, acesse a sua Bíblia, no livro de Salmos, capítulo 27, versículo 4. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu queria falar a vocês o porquê disso, desse jeito de pregar diferente. Há 2 domingos atrás a gente pôde ver ele pregando, eu pregando, mas cada um em dias separados. Mas a gente tem acreditado que o reino de Deus, ele é em família. E o que Deus fala no coração dele, Deus tem falado no meu coração. E isso tem acontecido há 7 anos. Isso começou num dia que a gente decidiu ir num congresso. E a gente se juntou, eu não conhecia ele, ele não me conhecia. E a partir dali Jesus começou a trabalhar nas nossas vidas. E começou a falar no nosso coração e a colocar esse desejo de ser família nos nossos corações. E há 7 anos a gente vem caminhando junto e tentando fazer isso. Mas vamos ao que importa, que é a palavra do Senhor, é aquilo que importa aqui nessa noite. Você que abriu, acompanhe com a gente, Salmo 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Te agradecer porque temos a rica oportunidade de buscar ao Senhor, a rica oportunidade de estar aqui para receber e queimar pela palavra do Senhor. E nós queremos agradecer ao Senhor porque o Senhor está aqui, Deus. O Senhor se revela para nós, e nós pedimos mais uma vez nessa noite, que as comportas dos céus estejam abertas aqui, Deus, para recebermos do Senhor, para entendermos a sua palavra e sair daqui transformados, com o coração cheio de esperança, com o coração cheio de paz, de alegria e da presença do Senhor. Em nome de Jesus, complete a tua palavra nos nossos corações, usa as nossas vidas, Deus, em nome de Jesus, amém. A gente pode ver que ali no Salmo 27, com certeza é um salmo onde Davi está passando por um momento difícil na sua vida. Se você olhar os versículos anteriores, ele está falando um pouco de guerra. Se você olhar depois, ele está falando dos inimigos, ele continua falando de guerra. Mas o versículo 4, ele vai trazer para a gente um pouquinho de confiança e esperança. Confiança e esperança, porque quando se fala de coisa, se fala de algo indefinido. E o apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 24, vai dizer para a gente que esperança que se vê não é esperança. E a esperança que nós temos é Jesus Cristo. Mas nós não vemos Jesus, mas nós cremos nele através da fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que não vemos e a prova das coisas que não se veem. Então, eu queria chamar os irmãos para olhar para essa coisa nessa noite. E o Vidal vai estar falando um pouquinho para a gente aí também. Que coisa é essa? Como que o rei Davi, ele traz isso para a gente? Queridos, é muito interessante ver a história do rei Davi. Eu conversava com a Dene hoje de manhã, e a gente estava compartilhando como Deus tem falado conosco no Antigo Testamento. Eu me converti com 15 anos e eu engoli o Novo Testamento. Então eu fui lendo o novo, e o velho foi ficando de lado. E aí, há 2 anos atrás, uma conversa com o pastor Joedson, um amigo querido, Deus me despertou para, cara, eu preciso aprender mais. E nessas lidas, esse ano, eu passei o ano todo lendo o Antigo Testamento, estudando o Antigo Testamento, e a vida de Davi é uma vida de alguém que atrai o nosso olhar.
Davi é aquele personagem bíblico que atrai e que a gente fica com os olhos fixados nele porque nós nos vemos nele. Quem aqui nunca teve um pecado? Quem aqui nunca pecou sabendo que era pecado e foi mesmo assim? Quem aqui nunca cometeu uma maldade? Pastor Márcio falou há uns domingos atrás sobre algum teólogo que fala que se alguém soubesse os nossos pensamentos, como que essa pessoa nos trataria? Se Tio soubesse todos os meus pensamentos, como é que ele me trataria? E assim Deus sabe. Então nós nos vemos muito em Davi. E quando Davi vai falar uma coisa pediu o Senhor, isso mexe com o meu coração. Isso na verdade me faz olhar no espelho e ver que eu estou sempre errado. Eu estava em São Paulo com o Pedro, a gente estava lá e eu tenho caminhado com o primo da Lara e da Kézia também. E aí numa das nossas conversas eu senti que toda a frase minha, eu estava falando assim, não cara, você está errado, não, você está errado, você está errado. E depois eu falar com ele e falei assim, cara, desculpa aí, mas eu tô tentando te apontar para Cristo, sabe? Para que você busque uma coisa. E ele, não, mas eu entendo que para a gente alcançar esse lugar, a gente precisa ser podado. Então, quando a gente fala de uma coisa, a gente não está falando, como o tio falou, algo abstrato, mas não é algo físico ou secular. Não é algo para agora, mas também é algo agora. Porque, na verdade, é algo eterno. Quando Davi fala de uma coisa, ele não está falando sobre um púlpito legal de acrílico ou um templo legal, por mais que ele também estivesse falando sobre uma coisa, sobre o templo, do desejo do coração dele de construir o templo, ele está com um olhar na eternidade. Por isso que ele fala, uma só coisa pediu o Senhor, e todas as outras coisas da vida dele vai servir esse propósito, esse pilar da fé dele, que é buscar o Senhor. E aí, se firmando nessa coisa que é eterna, a gente vê uma coisa que o salmista ali, o Davi, ele vai olhar para Deus com um olhar eterno. Em meio a tanta diversidade, ele confia na libertação do Senhor. Se você ler o Salmo 27, do versículo de 4 a 6, você vai ver claramente que Davi, ele crê na libertação do Senhor. E o Salmo termina, se você for lá no verso 14, você vai ver que o Salmo vai terminar com o seguinte: espere no Senhor. Ou seja, Davi não estava falando de algo imediato. Davi não estava falando de algo que ele podia ver. Davi estava falando de algo que era eterno e que estava no coração dele. E aí, eu gostaria de introduzir isso que a gente quer trazer para o coração de vocês, destacando alguns pontos que Davi ali, ele falou que chamou a nossa atenção. E aí Davi fala, uma coisa pedi ao Senhor. Davi era um cara que tinha um objetivo. E esse objetivo era o objetivo principal dele. Uma coisa que eu particularmente desejei, vai dizer outra versão. Uma coisa que tem sido objeto de meu desejo constante. Esse desejo é o dominante do meu coração. Esse desejo é o desejo dominante do coração do salmista. E mais uma vez, nos advertiu nos salmos anteriores como ele se refere a isso. Se a gente olhar para o Salmo 23, versículo 6, eu até pedi para o irmão botar ali, a gente vai ver Davi falando dessa coisa. Essa coisa que ele buscava. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. E no Salmo 26, versículo 8, ele também vai falar sobre essa coisa. Eu amo o Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. Mas uma segunda coisa, aonde Davi vai também pontuar é o seguinte: e a buscarei. E a buscarei como principal objeto da minha vida, como a coisa mais sincera que eu desejo, eu a buscarei. Uma definição assertiva sobre onde as suas forças estão concentradas. Uma visão prática do seu objetivo, do seu pedido, daquilo que ele está buscando. E ele termina dizendo, todos os dias da minha vida. Isso traz para a gente um senso de constância. A gente acabou de falar no voluntariado, e o pastor Márcio acabou de falar de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 56. Sede firmes e constantes, sempre abundantes. Davi chama a gente para ser constante. Davi destaca isso em meio às adversidades.
embora tivesse envolvido com tantas outras coisas, guerra, sendo ali atacado, sendo ali saqueado, Davi olha para uma coisa, essa coisa que traz para ele uma felicidade suprema, muito mais do que as coisas terrenas, mas Davi olha para aquilo que é eterno. E eu queria começar a destacar para vocês algumas coisas. Para Davi, o serviço que ele tinha aqui na terra não era um serviço pesado. O serviço de servir ao Senhor e se entregar a Ele não era um serviço pesado. E ele estava ali sempre entendendo que o hoje era importante. E ele falava, uma coisa pedir ao Senhor, presente, e eu vou buscar. Mais presente ainda, senso de urgência. E ele fala agora, todos os dias da minha vida. E aí você olha agora para uma das declarações mais lindas que Jesus vai dizer diante daquela mulher samaritana. João capítulo 4, versículo 23 e 24. Vamos olhar para esse texto e ver que senso era esse de urgência que Davi ali estava falando. João capítulo 4, versículo 23 e versículo 24. Vai dizer que é chegada a hora da adoração. Jesus está ali, naquele diálogo com aquela mulher, e aí ele olha, a mulher olha para ele e fala assim, não, mas nós adoramos em tal lugar, e ele fala, mulher, vai chegar a hora em que vocês não vão poder nem me adorar lá, nem me adorar aqui, nem me adorar ali, mas vocês precisarão me adorar em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. E essa coisa que nós precisamos buscar e nós precisamos almejar com um senso de urgência. Mas, como eu sempre gosto de trazer uma reflexão em cima de tudo aquilo que a palavra de Deus traz para a gente, trazendo para os dias atuais, o que temos pedido ao Senhor? O que temos almejado? Que coisa tem sido o alvo das nossas vidas, das nossas orações e das nossas motivações? Quantas vezes traçamos metas, mas não as cumprimos? Normalmente, o dia da segunda-feira é o dia que a gente vai fazer tudo, né? Sexta-feira eu estava pensando, não, segunda eu cheguei terça-feira de viagem, então eu pensei, segunda-feira eu vou voltar para a academia, aí eu estou tentando parar de tomar refrigerante, parar de comer pizza. E eu também estou tentando voltar a estudar mais na minha faculdade, e estou tentando estudar mais pragmaticamente a palavra de Deus. E segunda-feira eu prometi que eu ia fazer tudo isso. Mas tudo isso. Então, quando o Tchutchu está falando sobre isso, e aqui eu vou chamá-lo de Tchutchu, porque eu não consigo chamar ele de Marcos Vinícius, a única pessoa que realmente chama ele de Vinícius, não é nem Marcos Vinícius, é a Sabrina, que não passa pela minha cabeça como que alguém consegue fazer isso, cometer esse crime. Mas quando o Tchutchu está falando sobre realmente você colocar como algo para buscar, Davi coloca um olhar diferente. Davi não está colocando um olhar como, como eu gostaria de ter um corpo trincado, como eu gostaria de ter minha saúde perfeita e por isso eu só vou comer salada. Davi está colocando o buscar como algo que ele realmente vai dedicar à vida dele. Teve algo que eu aprendi com o pastor Pedro numa das pastorais que eu trazia as 500 dúvidas da semana para ele responder, e eu estava preso em João 3,16 sobre algumas declarações doutrinárias, e ele foi me ensinar que o crer no João 3,16 era algo prático, não era algo de, eu creio e fico distante daquilo, mas é algo que eu creio e eu faço aquilo, eu creio e eu corro atrás daquilo. Então quando Davi fala, e a buscarei, Davi está falando realmente, esse é o sentido da minha vida. Tudo bem, existem várias outras coisas, mas não, na verdade, essa coisa é a principal. E todas as outras coisas têm que servir a essa coisa. E se tivermos alguma coisa, de maneira que estivesse ao redor do centro, que é o Senhor, que estivesse prejudicando a nossa busca ao Senhor, essa coisa, ela precisa ser deixada de lado, porque realmente, uma coisa só buscamos o Senhor. Se realmente somos pessoas de uma coisa só, os nossos desejos, os nossos pecados, eles são deixados de lado. Se somos pessoas de uma coisa só, a vontade de Deus e o bem-estar do meu irmão, ele acaba que começa a virar prioridade, inclusive do nosso. Eu lembro de uma crise que Tchutchu teve
Em 2017, eu acho, a gente estava na galeria, pastor Rubinho estava pregando domingo de manhã, e pastor Rubinho falou uma frase que assombrou esse meu amigo por uns anos. Que ele falou assim: se você sabe que tem um irmão que não tem condições de comer um lanche, você não deveria comer um lanche. Você deveria pagar um lanche para ele. E eu indo para casa dele jogar videogame, como sempre, todo pimpão. Quando eu chego lá, ele: mano, eu não gostei daquilo que ele falou, não. Como é que eu não vou comer meu lanche? Só que nós entendemos, claro que a maturidade vai chegando, a idade vai chegando, a gente vai estudando, e a gente entende que se realmente somos homens e mulheres de uma coisa só, há algo que importa. Há uma coisa que realmente rege o nosso coração. Sabe, há algo que balança a nossa estrutura e nos faz sorrir, nos faz chorar. E como no Salmo 63, Davi vai falar que nas vigílias da noite ele acorda para buscar o Senhor. Tem faltado no nosso meio uma só coisa, e buscar essa coisa. E o engraçado é que a gente olha para essa coisa e percebe que Davi estava muito focado no que ele queria. E a gente tirou alguns aprendizados quanto a isso, porque quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Mas Davi, ele estava focado, ele traçou a meta e ele falou: eu vou cumprir essa meta, e não vou desistir se qualquer coisa, se amanhã a minha vida acabar, eu quero gastar toda a minha vida com isso, eu quero entregar toda a minha vida com isso. Então nós precisamos caminhar buscando essa única coisa, essa coisa que nos faz, às vezes, tirar o olho da gente mesmo, tirar os olhos e as perspectivas da gente e começar a enxergar uns aos outros e buscar sempre a presença do Senhor. E aí, quando buscamos a presença do Senhor, a gente precisa definir algumas coisas. Com isso, eu convido vocês a olhar para alguns pontos pela qual Davi falou aqui, que a gente pode trazer esses pontos e aplicar na nossa vida. E o primeiro ponto, claro, uma coisa pedi ao Senhor. E a pergunta que não quer calar: o que eu e você temos pedido ao Senhor? O que eu e você temos colocado como petição diante do Senhor? A palavra que é empregada ali em uma coisa pedir ao Senhor é a palavra lebaquer. Aqui traduzida para indagar, significa apropriadamente procurar ou procurar diligentemente. Pelo que nós temos procurado diligentemente? Em quem nós estamos procurando diligentemente? E aí o Senhor nos convida a olhar para esse texto e ver o nosso coração, e ver aquilo que a gente tem pedido, e mostra para nós também um senso de direção para os nossos pedidos. Mostra para a gente que a gente precisa entender que quando buscamos a Deus em primeiro lugar, e vale destacar aqui que eu não estou menosprezando o emprego, eu não estou menosprezando a família, eu não estou menosprezando os amigos, eu não estou menosprezando os sonhos. Mas quando os sonhos são colocados em primeiro lugar e Deus em segundo, as coisas começam a se embolar. O nome disso é idolatria, né? O nome disso é idolatria. Todas as coisas que são colocadas, eu aprendi isso logo quando eu me converti, que a gente podia colocar Deus como um adesivo. Então, se eu coloco Deus nesse notebook, esse notebook é meu Deus, eu idolatro esse notebook. Por mais que eu venha à igreja, por mais que eu faça várias coisas, mas o notebook pode ser meu Deus. E agora você deve estar pensando: o Deus do meu filho é o computador dele, porque ele só fica jogando em casa. O Deus da minha filha é o telefone. Mas quem que tem sido o seu Deus? Quando o tio estava falando aqui sobre pedir, veio na minha cabeça uma autoanálise. Sabe, eu lembro que da última vez que eu preguei aqui, eu falei com os irmãos e confessei um pecado aqui em cima, que eu tenho orado pouco pelas pessoas. E eu entendo que se a gente for fazer uma análise sobre as nossas orações, nós vamos saber onde está o nosso coração. Então vamos lá, vou dar 2 segundos para vocês. Quem tem sido sendo a sua oração? Próxima pergunta. Você pensa mais em você ou no seu irmão? Próxima pergunta. Deus, a frase Senhor, eu quero mais do Senhor, ela está primeiro do que Senhor, eu quero uma promoção no trabalho? Ou Senhor, eu quero um trabalho? A maneira que nós pedimos as coisas, ou inclusive a veemência que nós continuamos a pedir,
ela vai mostrar muito claramente onde está o nosso coração, queridos. Então, isso que ele está falando é a realidade da nossa vida. Então, você pode falar para mim assim, pô, Vidal, eu oro 2 horas por dia, e eu vou falar assim, show de bola, meus parabéns. E aí eu peço para você orar na minha frente, ou na frente de Deus. Não precisa nem ser na minha frente, não, porque eu não sou jogador, não sou sommelier de oração. Mas Deus sabe. Deus sabe quando você está realmente dedicando as suas orações. O que eu falei aqui no momento de oração? Tiago 5,16, verso B, a oração do justo pode muito seus efeitos. O que a sua oração tem gerado? E a pergunta é, você tem noção da hora que você faz o pedido, que Deus atende o seu pedido? Abre Marcos capítulo 11, a gente vai ler versículo de 12 a 14 e depois do 19 a 24. E aí a gente vai ver aquilo que o Senhor tem para falar conosco, em cima das coisas e do poder que tem a gente pedir. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse, ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isto. Agora, versículo 19 até o 24. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca, desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus, Mestre, vê a figueira que amaldiçoaste, secou. Respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que, se alguém disser a este monte, levante-se e atire no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim vocês receberão. Tenham fé em Deus. Lá em João 15:7, Jesus vai dizer, se vocês permanecerem em mim, e aí isso traz muito a questão da busca. Quando você pede, você busca, e quando você busca, você permanece. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, eu tenho um poder de pedido grandioso como esse. Por que às vezes eu peço algumas coisas e não acontecem? Por que às vezes eu oro e às vezes eu não vejo aquilo que eu pedi? E a Bíblia, ela é sensacional, porque ela também tem resposta para isso. Olha o que vai dizer Tiago capítulo 4, versículo de 1 a 3. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar, a fazer guerras, mas não têm, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus próprios prazeres. Por isso que nós estamos enfatizando tanto uma coisa. E nós estamos perguntando, que coisa é essa? Porque quando pedimos e não recebemos, precisamos avaliar o nosso coração e olhar para ver se estamos de fato voltados para o Senhor. Quem lembra da mensagem de domingo de manhã aqui? O avivamento através da unidade. Qual foi o chamado de Deus para aquele povo? Voltem-se para mim. Voltem-se para mim. E olha aquilo que Davi está dizendo. Uma coisa eu pedi ao Senhor e eu vou buscar. E vou gastar a minha vida aos pés disso. E eu vou direcionar isso para Ele. Porque eu quero viver na casa dEle, no centro da vontade dEle. Tem uma música de uma igreja lá do sul do país, não lembro qual é o nome dela, que está martelando a minha cabeça durante essa semana. Já faz durante um tempo já, mas essa semana está batendo mais. Hoje eu estava escutando ela agora à tarde e eu estava refletindo sobre ela. E ela vai falar assim, uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti,
nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Davi vai falar uma coisa, eu peço, Senhor, e eu a procuro. Quando nós colocamos nossos olhos em Deus, nós gostamos. Quando sentimos o saborzinho do Espírito Santo, sabe? Aquele momento gostoso no quarto, aquele momento que você desidrata de chorar, ou aquele momento que você sente uma paz incrível, sabe? É bom demais. E quando a gente tem um encontro com a verdade do Evangelho, agora ultrapassando as sensações do corpo, do prazer, ou do choro, ou do amor, quando nós olhamos verdadeiramente para a cruz de Cristo, inclusive é um livro incrível do Tim Keller, você tem que ler, nós entendemos que essa coisa vale a pena deixar todas as outras coisas. E nós queremos entrar no segundo ponto da mensagem, que é a parte do versículo, é o que eu procuro. Mas você pode me perguntar, procurar? E aí eu quero te dar um versículo, Provérbios 25, versículo 2, diz assim: a glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-las é a glória dos reis. Eu me recordo que quando eu era bem mais novo, assim, tinha uns 4, 5 anos, faz muito tempo isso mesmo, meu Deus, veio pensando nada. Minha mãe, na Páscoa, ela escondia os ovinhos de Páscoa na casa, assim, e a gente acordava de manhã e ia igual uns maluquinhos procurar, assim, sabe? E agora eu não tinha nem pensado nisso, mas agora que eu olhei esse versículo, isso me veio à cabeça. A amabilidade do pai, quando olha para o seu filho e fala assim: vem me procurar, vem cá, cara, vem cá, sai da onde você está, entendeu? Porque acontece que não é que Jesus, ele olha o seu pecado e ele se afasta de você. A verdade é que você olha o seu pecado e você mesmo se afasta de Deus. E ele está falando: filho, vem cá, chega mais, vem cá, olha, segue a listinha do ovinho de Páscoa e vai lá, vamos comer um chocolate hoje. É basicamente isso. Então, quando Salomão vai falar isso mexe com a gente. E para mim, pelo menos, me traz duas questões. Deus se esconde, calma aí. Então, por que essa procura? Como achar o Senhor? Vamos responder a primeira pergunta. Por que essa procura? Mateus capítulo 5, versículo 1. Vamos ler juntos? Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram dele. Como que começa o versículo? Vendo o quê? Vendo o quê? Aí o que Jesus faz? Ele sobe o monte. Por que ele sobe o monte? Porque os preguiçosos ficam para trás. As pessoas que amam mais a sua família, ficam para trás. As pessoas que amam mais o trabalho, ficam para trás. As pessoas que amam mais o TikTok, para minha geração, vai ficar para trás, amigo. E se assentou, seus discípulos aproximaram dele. Isso é muito forte, queridos. Quem que você é hoje? Você é a multidão ou você são os discípulos? Você faz parte de qual grupo? E aí, por que essa procura? Porque Jesus, ele quer andar com pessoas que querem a verdade. Sabe, Jesus não é um brincalhão que está, sei lá, um bobo da corte, um João Bobo, um bonecão de Olinda que está andando igual um maluco na rua. Não é isso, cara. Colossenses vai falar que ele é o sustentador de todas as coisas. Você consegue compreender essa afirmação? Que que Jesus é o sustentador de todas as coisas. Que como se todas as coisas fossem isso daqui, e Jesus é o que sustenta todas as coisas. Ele não vai perder tempo à toa. Você pode ser salvo, só que você pode ser a multidão. Não seja a multidão. Aqueles que procuram com tudo que tem, acessam aquilo que apenas ouvidos atentos podem escutar, alcança aquilo que braços desejosos conseguem pegar. Eu vou repetir essa frase para que você entenda melhor. Aqueles que procuram com tudo que tem, acessam aquilo que apenas ouvidos atentos podem escutar, e alcançam aquilo que braços desejosos conseguem pegar. Sabe, tem faltado isso demais na gente. O que os nossos ouvidos têm ouvido? O que os nossos braços têm alcançado?
Acho que vocês lembram, algumas pessoas devem lembrar da última palavra que eu dei aqui no domingo de manhã sobre a carta de 1 João, capítulo 1, nos primeiros 4 versículos, que João vai falar, aquele que os nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram, que as nossas mãos apalparam. É sobre esse que eu escrevo essa carta. Nós temos ouvido o Senhor? E a segunda pergunta, como achar o Senhor? Como achar o Senhor? Lucas capítulo 7, versículo 47. A gente precisa entender isso, queridos. Lucas capítulo 7, versículo 47. É necessário esse entendimento sobre o sacrifício. A palavra de Deus vai dizer assim: portanto eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. E você não vai perguntar, então eu tenho que pecar para ser amado? Paulo vai responder isso em Coríntios. Não. Mas o que Jesus está querendo dizer ali, queridos, é que quem sabe que pecou, busca arrependimento. É por isso que aquela mulher estava aos pés de Jesus. E os sabichões da lei, eles estavam conversando com o Criador dos céus e da terra e agindo como se fosse um profeta. E a meretriz, a prostituta, ela estava apaixonada pelo amor da vida dela. Como achar o Senhor? Primeiramente, ter esse entendimento. Nós precisamos ter um coração arrependido. Nós precisamos entender que nós somos ruins mesmo, que os nossos pecados mancharam a nossa vida, e que se não fosse o Senhor, não tinha um para salvar. Romanos 3, 100%, da mesma forma que o leste está contra o oeste, nós estamos afastados de Deus. O Senhor procurou um justo na terra, Ele encontrou alguém? Não encontrou. Salmo 24, para finalizar esse tópico, do versículo 3 e do 4, Salmos 24, 3 e 4 diz assim: quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Quem é que lembra de Moisés? Dá um tchau para mim assim, fala assim: eu lembro. Ninguém lembra, então. Quem lembra de Moisés fala assim: eu lembro. Amém. Vocês lembram que Moisés subiu um monte? Vocês lembram que eles foram sozinhos? Mas se vocês voltarem na palavra de Deus, isso vai acontecer a partir do capítulo 20, que ele sobe, do final do 19 para o 20, mas no início do versículo 19, Deus ele vai chamar o acampamento de Israel, e vai falar assim: vocês são para mim povo precioso, geração sacerdotal. Sabe o que isso quer dizer, queridos? Que não é para ter intermediador entre você e Deus, entre eu e Deus. É por isso que o véu se rasga de alto a baixo. E por conta disso nós alcançamos o Senhor. E por conta disso hoje, através da vivência do Espírito Santo em nós realmente conseguimos olhar e falar uma coisa: e eu a buscarei. Entendendo essa atmosfera de que o véu se rasga de cima para baixo, a gente entra na terceira coisa que esse texto traz para a gente, que é que eu possa viver na casa do Senhor. John Wesley, ao fazer um comentário desse versículo, dessa parte desse versículo, ele vai falar: é como ter a oportunidade constante de habitar na presença de Deus. O prazer de estar na presença do Senhor, isso ecoava no coração de Davi. Deixa eu te falar uma coisa: no Antigo Testamento, a presença de Deus ela agia de forma transitória. O Espírito vinha sobre o profeta, o Espírito vinha sobre o rei, e ali aquela pessoa era cheia, mas era de forma transitória, porque o Espírito logo saía, aquela pessoa era usada e o Espírito ia embora. Mas aí Davi, lembra que a gente estava falando que Davi estava com seus olhos em coisas eternas, em coisas eternas, e aí ele vai falar uma coisa em outro salmo, que traz essa certeza do coração dele. O Salmo 84, versículo 10 vai dizer: mas vale um dia, Senhor, um dia
nos teus átrios do que 1000 dias fora da tua casa. E a casa, o tabernáculo, era a presença de Deus. A casa era a presença de Deus. E deixa eu te falar uma coisa. Davi entendeu o propósito eterno de Deus, o propósito divino, aquele mistério que se encontrava oculto. Em Colossenses capítulo 1, versículo 27, que se encontrava oculto, foi revelado a nós. Cristo veio, morreu pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, e nos reconectou ao Pai. E com isso, Davi nos ensina lá atrás, ainda tendo o Espírito de Deus de forma transitória, a buscarmos ao Senhor com intensidade, e gastarmos as nossas vidas aos pés de Jesus. E aí a gente traz essa analogia de que o átrio era um lugar onde as pessoas iam e adoravam a Deus. As pessoas iam e se entregavam sacrifício. Ao mesmo tempo em que os átrios significavam o privilégio do povo poder vir e adorar a Deus, eles eram também um lembrete constante da separação de Deus e do povo, que era pecador. Os adoradores podiam entrar nos átrios, mas não podiam adentrar no santuário. Eles jamais poderiam cruzar a cortina do santo lugar, jamais poderiam ousar passar pelo véu. E essa promessa se cumpre em Cristo. Quando Cristo vem, em sua encarnação, o Filho de Deus se tornou um novo templo, que nos dá acesso ao trono da graça de Deus. E esse é o desafio nosso para hoje, que eu e você possamos buscar a Jesus todos os dias da nossa vida. Efésios capítulo 2, versículo de 17 a 22, vai falar um pouquinho ao nosso coração quanto a isso. Ele veio, anunciou paz a vocês que estavam longe e a paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. E membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para se tornar um santuário santo no Senhor. Versículo 22, neles vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Entenda, quando você busca uma coisa, quando você pede essa coisa, você busca e coloca a sua vida diante dessa coisa para gastar ela, você começa a se tornar morada do Espírito Santo, e o Espírito Santo começa a habitar na minha e na sua vida. E aí a gente começa a ver aquilo que estava escrito aqui: esperança. Esperança, porque Cristo através de nós começa a mostrar essa vida através das nossas vidas. E aí a gente começa a ser cheio, e através dessa obra que Jesus faz nas nossas vidas, a gente passa para o próximo passo, e o último passo, que é a contemplação. A contemplação da qual Davi está falando ali, de buscar no templo. Queridos, a gente está falando sobre a vida de Davi. E eu coloquei aqui até entre aspas, porque isso mexeu comigo um pouco. Davi tinha tempo sozinho, e por isso Davi contemplou. Há mais ou menos 1 ano e 2 meses, eu trabalhava aqui na igreja. Até para deixar claro, alguns irmãos eu não trabalho mais aqui na igreja faz 1 ano, 2 meses. Às vezes alguém vem perguntar alguma coisa da secretaria, é com Josiméria agora, é com Liliana, é com Alice. Mas Deus abençoe. Eu mudei de emprego, eu mudei de ramo totalmente. Eu larguei minha faculdade de psicologia e fui trabalhar com programação. E aí eu comecei a trabalhar de home office. E eu sou um cara mais povão. Minha família é muito povão. Minha namorada que sabe disso, ela até estranha um pouco, que era mais introvertida, minha família é mais escandalosa. Mas também, é legal também. E eu fui trabalhar sozinho no meu quarto. Eu e Deus. Eu e uma parede, e um notebook, e um segundo monitor. E queridos, é difícil. É difícil porque você não tem supervisor.
Mas quando eu olho para Davi, Davi também tinha tempo sozinho. Quem que eram as companhias de Davi? Eram as ovelhas e os pastos. E foi lá que Deus começou a ensinar a Davi esse método de contemplação. E aqui não estou dizendo que você deve largar o seu serviço de bancário, de atendente de loja e ir morar em Gargaú. Eu não estou falando isso, tá bom, gente? Eu falei em Gargaú porque eu morei lá um tempo, é bem legal também. Tem alguém de São Francisco aqui? Dá um tchau para mim. Você sabe que Gargaú é massa, mas vocês sabem, gente. Vocês sabem que Gargaú tá doido, é top do top, mangue bom, doido de tomar um banho. E Davi, ele tinha tempo sozinho. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 10, vai mostrar, porque Samuel chega na casa de Jessé, não, eu vou ungir o rei, e passa o Eliabe, o fortão, que toca bateria. Tem 2 filhos, casado com a Vanessa. Aí não era Eliabe. E vai passando os filhos, e o outro filho, e o outro filho. Mas, não. Um parêntese. Samuel sabia e tinha tanta intimidade com Deus que mesmo não tendo provisionado um filho ali, Samuel acho que ia ungir até a barriga da esposa de Jessé, se não tivesse um filho. Mas ele fala, Deus não falou, tem outro. E aí ele vai lembrar do esmirradinho, do ruivinho, possivelmente ruivo naquele lugar era porque era filho de outro casamento. E vai chamar esse menino, e esse menino está onde? Jessé levou a Samuel, seus 7 filhos, mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum entre esses. Passa, por favor. Então perguntou a Jessé, esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tem um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Então, queridos, Davi tinha tempo com pasto, com as ovelhas. E aí ele tinha tempo para ver o pôr do sol, ele tinha tempo para ver o nascer do sol, ele tinha tempo para ver o sol meio-dia estourando a cabeça dele também. E ele tinha tempo sozinho. Então o primeiro ponto é você entender que existe um negócio chamado solitude. E solitude não é igual a solidão. Solidão você pode ser, você se sente só no meio de uma multidão. Quando você tem solitude é porque você consegue contemplar Deus enquanto você está só. Você consegue ver um filme sozinho e não ficar triste. Isso é saudável. Você consegue, sei lá, ir no shopping comprar uma blusa sem ligar para suas amigas ou sem chamar a rapaziada. A solitude é algo incrível. E ela nos leva a olhar para Deus com um olhar diferente. Salmos, capítulo 19, do versículo do 1 ao 6, vai trazer o fruto da solitude de Davi. Os céus declaram glórias a Deus, a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. E esse capítulo 19 vai discorrer essa poesia. Eu fui até o versículo 6 para não me prolongar muito, mas vocês conseguem entender que isso é uma poesia de amor. Davi está contemplando, não é algo que ele não conhece. Ele não está contemplando ao Deus esquecido que Atenas adorava na época de Paulo, ou sei lá, ele não está adorando ao que os signos estão falando no horóscopo de hoje. Não é isso, não é isso. Ele está falando sobre alguém íntimo, ele está falando sobre alguém amado, ele está falando sobre alguém desejado. Ele está falando sobre alguém que quando ele coloca os olhos, muitas das vezes não dá mais para segurar as lágrimas. Muitas das vezes o sorriso escapa pela boca. E um papel e uma caneta é o lugar em que ele consegue depositar poesias e palavras de amor ao Senhor. Sabe, aqui não estou pregando que todo mundo tem que ter um dom artístico, mas todo mundo pode contemplar. Qual foi a última vez que você parou para ver o pôr do sol?
Vidal, não tenho tempo, eu chego do trabalho às 6 horas. Qual foi a última vez que você parou para ver o nascer do sol? Qual foi a última vez que você chamou a sua esposa, sua namorada, os seus filhos e foi para a praia, sem motivo nenhum, e ouvir as ondas do mar e pensar como toda criança pensa, como que para aqui? Por que que isso para aqui, isso não engole todo mundo? Todo mundo já pensou isso alguma vez na vida? Eu acredito que nós não sabemos mais fazer perguntas a Deus. Nós não sabemos mais passar um tempo gostoso com o nosso papai, com o nosso paizinho. A gente não sabe mais olhar nos olhos do Senhor e falar: uma coisa eu quero. E eu sei, Jesus, que existem outras 1000 coisas. Eu sei que existem outras coisas que dão prazer também. Mas quando eu te conheci, nada mais me satisfaz. Êxodo 19, versículos 5 e 6, como eu falei anteriormente. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal entre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. E agora vamos ler o Êxodo 20, no versículo 18 e 19. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que nós morramos. Moisés fala com o povo: não desiste, porque ele está provando a fé de vocês. Mas o povo desiste. O povo volta atrás e perdem. Só Moisés conseguiu ter aquela vista. Ninguém mais teve aquela vista, queridos. Só Moisés viu as costas do Senhor. Só Moisés. Quando Moisés morre, a palavra de Deus vai dizer: nunca houve profeta igual a esse, que via o Senhor face a face. No acampamento, enquanto Miriam e Arão falavam mal de Moisés, Deus chama Miriam e Arão na tenda do encontro e chama Moisés e fala assim: vocês falam mal do meu profeta, do meu servo? No meio de vocês eu tenho muitos, mas só há um que eu falo face a face. Sabe por que só havia um, queridos? Porque o povo não teve coragem de subir. Pessoas que buscam a Deus em uma só coisa são pessoas corajosas. São pessoas que olham para as circunstâncias da vida e entendem que uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Nada mais me satisfaz. Querido, se você não tem isso no seu coração, busque isso. Porque uma coisa eu quero e uma coisa eu busco. Vamos buscar essa visão, essa paixão pelo Senhor. Porque Davi não era apenas um rei. Davi era um menino apaixonado. Davi morreu e foi sepultado como rei de Israel. Mas na verdade ele nasceu, ele cresceu e ele morreu como um menino apaixonado. E isso eu orei semana passada. Eu estava numa conferência lá em São Paulo e eu orei: Senhor, independente de onde eu esteja e o que eu estiver fazendo, eu quero continuar sendo aquele menino apaixonado, que varava a madrugada lendo a Tua palavra, que chorava de desidratar na cama, e não entendia o porquê da salvação, e não entendia o porquê que eu fui tocado pelo Senhor, mas a paixão nos meus olhos, a paixão nos nossos olhos, as lágrimas como combustível da nossa fé. Precisamos contemplar o Senhor, precisamos ser um ser de eternidade, um ser de uma só coisa, um ser de eternidade. E aí a gente entra nessa atmosfera de contemplação, de pedido, de busca, de entender o chamado do Senhor, de viver. E eu queria ler apenas uma passagem que toca muito ao meu coração, e foi uma das orações do apóstolo Paulo, e tem sido uma das orações que eu tenho feito com o Vidal, quando a gente se reúne para orar pelos jovens dessa igreja, por essa igreja, pelas nossas vidas, que é o seguinte: Efésios capítulo 3 vai dizer o seguinte:
Oro para que com suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês sejam arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Essa tem sido a nossa oração e esse tem sido o nosso foco como líderes da juventude dessa igreja. Que eu e você, que esses jovens dessa igreja, que os jovens de Campos dos Goitacazes conheçam a Deus e Cristo habite em seus corações, e dessa maneira eles possam se entregar e viver para Jesus e contemplar a face de Jesus. Eu hoje vejo a minha vida, hoje eu olho para o nosso ministério e vejo que o nosso ministério é muito mais do que pedir e buscar ao Senhor. É viver e contemplar aquilo que Deus tem feito no nosso meio, meus irmãos. Eu tive o privilégio de estar aqui ontem, anteontem, e o desejo do meu coração, eu falei: Senhor, nesses dias eu queria ter sido uma mulher, porque eu queria receber, Senhor. Eu queria tomar posse de cada palavra que estava sendo aqui. Sabe por quê? Porque eu e você somos filhos do Senhor. E sabe qual é o convite do Senhor? Que eu e você busquemos apenas uma coisa: que a gente não seja como Marta, que quando Jesus está na casa, você começa a fazer tudo, e o principal a ser buscado era Jesus, e você não está buscando. E o convite do meu coração, o convite que a gente quer fazer para você nessa noite, é: você atende a esse chamado de pedir, buscar, viver e contemplar a glória do Senhor nessa noite? Se você aceita esse pedido num ato bem ousado, sei que a gente já estendeu bastante o horário, mas eu queria convidar você para vir aqui na frente. Eu queria convidar você, se você aceita o chamado do Senhor nessa noite, para uma busca intensa a uma coisa, apenas uma coisa, para que você seja cheio de toda a plenitude do Espírito Santo, amém? Que você se levante do seu lugar e venha aqui na frente. Você não está assumindo esse compromisso comigo, convidar, mas você está assumindo esse compromisso com Jesus, com o Espírito Santo de Deus. Saia do seu lugar e assuma hoje esse compromisso com o Senhor, porque chegará o tempo em que vocês não adorarão aqui, vocês não adorarão nos montes, mas vocês adorarão em espírito e em verdade. E o Senhor te chama: busque apenas uma coisa, coloque a sua confiança em mim. Eu não sei o que tem feito você desviar os seus olhos de Jesus, mas o segredo é: olhe para Jesus, olhe para Jesus e busque essa coisa. Se você quer assumir esse compromisso com o Senhor nessa noite, vem aqui na frente. A gente vai estar louvando ao Senhor, e na hora que a gente for encerrar, a gente vai estar orando pela sua vida. Amém? Jesus, possamos, Deus, ser cheios, tomados pelo Senhor, Deus, de maneira que o Senhor, Deus, realmente nos dê coragem, porque ser homens e mulheres de uma só coisa precisa de coragem, Jesus. Para renunciar à nossa própria vida precisa de coragem, Deus. Deus, para renunciar aos nossos gostos, para renunciar à nossa vontade, os nossos desejos, os nossos pecados de estimação, Jesus. Para, Deus, não negociar mais a nossa vida com o Senhor precisa de coragem, Deus. E obrigado porque nessa noite o Senhor está levantando homens e mulheres corajosos aqui, Jesus. E a minha oração, Deus, é que toda a PBPS seja encorajada e seja prostrada aos teus pés, de maneira que os nossos olhos alcancem uma só coisa, Jesus. Que a eternidade seja o nosso maior amor, que o eterno seja o nosso maior amor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem levantado no nosso meio pessoas que não ligam mais pro que vão pensar, pessoas que não ligam mais o que vão falar de mim porque eu fui à frente, mas o Senhor tem colocado nos nossos corações amor pelo Senhor, Jesus. Tem
ternura pelo Senhor, Jesus. E nós queremos nos apaixonar outra vez. Nós queremos te amar ainda um pouco mais. Nós queremos dedicar a nossa vida ainda um pouco mais, Jesus. Nós ainda não morremos, Senhor. Mas nós já morremos. Senhor, o Senhor me disse aí, há poucos segundos atrás, que hoje foi noite de salvação. E eu não vou fazer apelo, Jesus. Mas eu agradeço por essa pessoa que foi tocada, Jesus. Eu agradeço por essas pessoas que foram tocadas e te conheceram agora, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor sempre vem. Obrigado, Jesus. O Senhor é a nossa esperança. A nossa esperança está em uma só coisa: